Capítulo 5. Não há um único beijo no meu passado. Dona Consuelo e Lídia viram então Paulo, Nana e 2 outros cabras. Paulo vinha quase arrastando um desconhecido. Como o homem quisesse resistir, ele batia-lhe no rosto, nas costas. Um dos cabras perguntou: "Quer que eu liquide ele, seu Paulo? É só dizer, a gente liquida." "Não, primeiro quero saber quem foi que mandou." E o homem ia agora aos empurrões. Lá da janela, Dona Consuelo olhava Dona Consuelo e Lídia. Leninha aproximou-se também. Viu tudo por cima do ombro da sogra. O pulso ainda lhe doía. Ela quase me quebrou o braço. "Meu Deus, o que será?" perguntou Dona Consuelo, sem se dirigir a ninguém. As 3 desceram. Leninha foi também, porque Dona Consuelo fez questão e ela estava cansada demais, com a vontade quebrada. Sem ânimo para resistência de espécie alguma. A velha exigia a nora perto de si, com medo que ela fugisse, fizesse qualquer loucura. Quando chegaram embaixo, o homem estava sendo interrogado por Paulo. "Quem foi que mandou você aqui? Diga se não quiser apanhar mais. Quem foi?" "Ninguém." Uma bofetada quase derrubou o desconhecido. Tinha os lábios partidos e sangrando, mas ainda assim obstinava-se em negar. "Ninguém tinha mandado, não senhor", repetia. "Não, não, não." Dona Consuelo interviu. "Deoplécio", dirigiu-se a um dos cabras armados. "E arranje fósforo." O cabra deu-lhe a caixa. Paulo virou-se para a mãe. Estava suado e arquejante. Passou as costas das mãos na testa. "Imagine, mamãe, esse tipo aqui estava de tocaia para me matar, em cima de uma árvore. Me deu um tiro, passou por aqui, quase me acerta, quase. E não quer dizer quem foi que mandou fazer isso." "Eu faço ele falar, deixa ele comigo", disse Dona Consuelo, aproximando-se mais e mais do homem com um sorriso enigmático. "Mas segurem assim, cuidado com as pernas. Agora o rosto." 3 homens dominaram o desconhecido tão firmemente que ele não pôde fazer nem mais um gesto. O rosto também foi imobilizado por mãos brutais. Apenas seus olhos se moviam com expressão de medo animal. Paulo olhava a atitude de Dona Consuelo com uma atenção sombria. Leninha não perdia um movimento da sogra. Lídia abria muitos olhos. Então Dona Consuelo acendeu um fósforo e aproximou a chama lentamente dos olhos do homem. "Pela última vez, diz ou não diz?" "Não, não", balbuciou o desgraçado. Leninha fechou os olhos. Meu Deus, seria possível aquilo? Mas aquela mulher era monstruosa. Quando olhou de novo, Dona Consuelo encostava a chama nos olhos do preso. Ele quis gritar, sacudir as pernas, libertar-se daquelas mãos de ferro. Tudo inútil. Seu desesperado recurso foi fechar os olhos. O fogo comeu-lhe os cílios no instante, queimando as pálpebras descidas. Eu conto sim." Soluçou. Chorava agora como uma criança. Sua resistência dissolvia-se em pranto. Leninha sentiu náusea. Nunca perdoaria ao marido a sua impossibilidade. Como é que se podia consentir naquilo? Como era possível, meu Deus? Dona Consuelo jogou fora o fósforo quando a chama já lhe queimava os dedos. Quem foi? Quem foi? Diga quem mandou você fazer isso." "Seu Jorge", confessou o homem. Lídia sussurrou ao ouvido de Leninha. "O pai de Guida." Dona Consuelo comentou apenas. "Eu logo vi. Eu calculava." Quebrada a sua resistência, o homem abriu-se, contou tudo. A família de Guida soubera do casamento de Paulo e achava que chegara enfim o momento de vingar a morte. Os irmãos, o pai, seu Jorge, se reuniram para a vingança. O pai mandara aquele homem fazer um serviço de espia, só isso. Mas o pobre, afeiçoado muito à família de Guida, atirara por conta própria ao ver Paulo sair do quarto. Seu Jorge nunca que aprovaria aquele tiro. Um tiro para ele era muito pouco. Queria uma vingança, pior, qualquer coisa de diabólica, de desumana. A história dos cães era certa. Os animais estavam sendo preparados, assolados dia a dia, metodicamente. Paulo ia ser estraçalhado por eles, ia ter o mesmo fim de Guida, o mesmo, e com a família da morta assistindo. "Viu, mamãe?" disse Paulo com a sua expressão taciturna. "Eles continuam pensando que fui eu,
Que fui eu quem matou Guida. Abaixou a voz. Eu atirei minha mulher aos cães. Leninha não quis continuar ali. Tudo aquilo a deixava num nervoso horrível, a ponto de enlouquecer. Não era possível tanta maldade, tanta frieza de sentimentos. Uma coisa estava na sua cabeça como uma obsessão. A família de Guida achava que Paulo era o assassino, que o que sucedera fora um crime. E Dona Consuelo querendo cegar o homem com uma determinação implacável. Se o outro não tivesse falado, era agora um cego. No quarto, Leninha sentou-se na beira da cama, apesar do medo que sentia da sogra, ou que começava a sentir, apesar do horror ao marido, bêbado e mau, apesar de Lídia e da obsessão de Guida, apesar de tudo, estava resolvida a continuar ali. Ele há de gostar de mim, pensava, com uma convicção desesperada. E quando o marido sucumbisse, quisesse seu amor, aí então ela poderia sair, deixar aquele lugar amaldiçoado. Iria. Não sabia bem para onde, para algum lugar, contanto que fosse longe dali, bem longe. Um lugar que não tivesse Lídia, Dona Consuelo, cães ferozes e aquela presença imaterial e obsessionante de uma morta. Uma morta que parecia mandar nos corações, nos sonhos, nos pensamentos de todo mundo ali. Maurício, Maurício. Enquanto abria a blusa, murmurava. Maurício, Maurício. Como é que um homem podia ser tão bonito e másculo? De combinação, colocou-se diante do espelho. Ficou-se observando, fazendo um julgamento do seu próprio corpo, dos quadris, dos seios, dos olhos, do nariz, os cabelos. Sua boca seria dessas que sugerem logo a ideia do beijo ou não? Eu nunca fui beijada. Não sei o que é um beijo. Não conheço a sensação. Nenhum homem me beijou. Diante do espelho, fez um movimento de ombros e uma das alças da combinação correu para o braço. Eu preciso ser amada. Quero ser bonita. Quero que um homem me vendo sinta alguma atração. Pensava isso com uma expressão séria do rosto, uma expressão severa. Como se a beleza, o poder de atrair os homens, de sugerir-lhes sonhos, fosse uma questão de vontade. Dona Leninha! Dona Leninha! Instintivamente recolocou a alça da combinação e foi abrir a porta. Nana entrou. Eu sabia que a senhora estava dormindo. Vi ver se precisava de alguma coisa. Leninha quis cobrir os ombros com a toalha, um pano, uma coisa qualquer, e Nana então ralhou com doçura. Com vergonha de mim, Dona Leninha? Olhava-a com uma curiosidade cheia de simpatia. Depois disse: Elas podem falar o que quiserem, Dona Leninha, mas a senhora é muito bonitinha. Leninha experimentou um sentimento bom, doce, de gratidão. Teve vontade de provocar a preta, de saber até que ponto a outra a considerava interessante. Depois do que ouvira das humilhações impostas ao seu sentimento de mulher, à sua vaidade, ao seu amor próprio, experimentava um prazer agudo ao ouvir uma palavra de elogio. Bonitinha. Como é bom, meu Deus, a gente ser chamada de bonitinha. Mas não perguntou nada a Nana. Sorriu apenas e pensou. Talvez um dia seja amada. Talvez um dia eu seja beijada. Nana ajudava a moça a se preparar para dormir. Leninha deixava que a preta fizesse tudo, numa docilidade de menina. Ouvia Nana falar. A senhora não vai atrás das aparências, Dona Leninha. Não vá atrás. Seu Paulo é muito bom, mas houve aquilo, a senhora sabe. Ele não bebia, deu para beber. Ficou nervoso, pareceu mal. Mas a senhora ainda há de ser muito feliz com ele, se Deus quiser. Se fosse com Maurício? Pensou Leninha, com uma amargura que quase a fez chorar. Tinha sido um dia aquele, tão agitado de tanta excitação, angústia, sofrimento, que ela pediu a Deus um pouco de descanso, um sono que pelo menos lhe desse umas horas de esquecimento. Se eu tivesse alguma coisa para dormir, queixou-se Leninha. Ah, tem sim, minha filha. É lá embaixo. Tem um remédio muito bom que Dona Consuelo toma de vez em quando. Quer que eu vou buscar? Num instantinho eu volto. Leninha já estava meio tonta de sono quando Nana voltou com um copo. Bebe, minha filha, bebe. Bebeu. Que gosto horroroso. Virou-se na cama, ficou de costas para Nana. É ruim, Nana?
Dormiu logo, profundamente. Nana ainda ajeitou o lençol, viu uma coisa e outra, depois saiu, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Passaram-se 2 minutos, 3, 6, 10. Então, sem rumor, sem barulho absolutamente nenhum, um vulto de homem apareceu na janela e... Lá, na cabana de troncos, como as casas do Alasca, outra mulher dormia. Era a Regina. Estava muito enfraquecida depois da tentativa de suicídio e do sangue que perdera com o corte dos pulsos. Seu estado de fraqueza era enorme. Dormir não custou nada. Sono parecido com a morte. Tão pálida estava, tão serena. De pé, de braços cruzados perto da cama, Maurício velava. Não se cansava de olhar para Regina. Tião saíra a mandado de Maurício para buscar o médico, o velho doutor Borborema, e o padre Clemente. E enquanto eles não chegavam, o rapaz pensava em Regina e no amor que os unia. A princípio ele julgara inexplicável aquela tentativa de suicídio. Depois soubera de tudo. Tião contara-lhe. Regina só era feliz enquanto ele estava presente. Aí sim, a presença do bem-amado era doce como um canto, doce como uma música. Ela esquecia então de tudo, do seu passado e dos fantasmas de sua memória. Mas assim que Maurício virava as costas, a moça começava a sofrer com a solidão. E ele só podia passar poucas horas ao seu lado. Chorava dias inteiros, num crescendo de desespero que poderia levá-la à loucura. Esse sofrimento só tinha uma testemunha, Tião. Porém, ela pedira ao criado quase de joelhos que não dissesse, não contasse nada a Maurício. Tião, que a adorava, prometia sempre: "Sossegue, dona Regina, eu não conto." E de fato jamais dissera nada a Maurício que pudesse fazê-lo desconfiar de tudo que sofria a amorosa solitária na cabana de troncos. Só mesmo depois da tentativa é que Tião não pôde mais. Disse tudo às lágrimas, que ela chorava e que escondia de Maurício tudo, enfim. E Maurício sofria pensando nisso, e fazia a si mesmo a própria consciência uma pergunta: será que eu amo como antes? Ou meu sentimento já está cansado? Ouviu vozes lá fora e correu. Era Tião que chegara com o padre Clemente e o doutor Borborema. Um e outro vinham com um pressentimento de que acontecera alguma coisa de muito sério, e isso os perturbava. Maurício esperava na porta. "Venham, é aqui." Conduziu-os para o quarto depois de apertar a mão de um e outro. O padre Clemente e doutor Borborema ficaram imóveis, vendo o sono de Regina. Houve um momento grande em silêncio de espanto e quase pânico. "Mas não é possível", balbuciou o padre. O médico também estava estarrecido. Ambos sentiam que tudo aquilo devia ser irreal. Coisas assim não acontecem, não podem acontecer. Aproximaram-se lentamente da cama. O médico adiantou-se para examinar o pulso de Regina. "Ela cortou o pulso", disse Maurício com a fisionomia severa, sem que tremesse um músculo do rosto. "Eu então apertei com um pano, o sangue parou. O principal foi feito." Foi a conclusão do Dr. Borborema depois do exame. "A vendagem resolveu o problema. Agora 1, 2 ou 3 pontos, e é o bastante." O velho médico trabalhou em silêncio. De olhos fechados, o padre Clemente rezava. Maurício assistia a tudo com perfeita impassibilidade. De vez em quando Regina gemia. Mas era tal o seu estado de fraqueza, de alheamento de tudo, que não conseguia fixar aquelas presenças no seu quarto. Tudo aquilo, inclusive a dor, era como se pertencesse a um sonho atormentado. Tião entrou, veio espiar. Quando o médico acabou, Maurício chamou-o. "Quero que o senhor seja testemunha, padre Clemente, de uma coisa." "Maurício, mas como foi isso?" perguntou o padre, pousando as mãos nos seus ombros. "Depois eu conto, padre, agora não." E então dirigiu-se ao médico. "Eu quero do senhor, doutor Borborema, uma promessa, quer dizer, um juramento. Padre Clemente testemunhará." Houve uma pausa, o médico estava extremamente grave. Ficou silencioso ouvindo. "Eu quero que o senhor me jure, perante o padre Clemente. Me dê sua palavra de honra que não dirá a ninguém, absolutamente a ninguém, que viu esta senhora aqui. Jure."
Doutor Borborema, jure. Doutor Borborema. O doutor Borborema olhou para Regina adormecida, baixou a cabeça e disse simplesmente: Juro, e acrescentou: mesmo porque, se o marido souber, nem sei. Obrigado. Agora eu vou sair, tenho que ir à fazenda. Peço-lhe, padre, que fique aqui, até o amanhecer pelo menos. Tião também ficará. O doutor Borborema pode vir comigo. Maurício e o médico mergulharam na noite, andaram muito tempo em silêncio. Depois o doutor Borborema começou a falar. De vez em quando fazia uns comentários de que Maurício, absorvido nas suas reflexões, não tomava conhecimento. Imagine se o marido souber. Quem é que podia prever uma coisa dessas? Parece mentira. Maurício pensava não mais em Regina. Sua cabeça estava cheia de Leninha, a mulher que tinha um corpo quase de menina. Perto da fazenda, o médico despediu-se, assegurando: Por mim, ninguém saberá, Maurício. Maurício continuou sozinho, vendo o vulto da casa crescer. Apressou o passo, acabara de tomar uma resolução desesperada. O vulto do homem que apareceu na janela do quarto de Leninha ficou um momento indeciso, depois resolveu-se e com grande agilidade saltou. Foi uma queda tão feliz que seus pés não produziram o menor barulho. Foi se aproximando do leito de Leninha. Contemplou durante alguns segundos a moça adormecida. Leninha dormiu um sono só, sono profundo bem parecido com a morte. Também estava tão cansada, tão esgotada. Abriu os olhos e a primeira coisa que viu da cama foi o oratório com a sua pequena luz e a estatueta da santa estendendo a mão numa carícia. O sol entrara no quarto e iluminava tudo. Devia ser muito tarde. Leninha levantou-se, calçou os chinelos com pompom e se aproximou do espelho. Nunca na sua vida tinha se preocupado consigo mesma, mas agora, depois do que lhe haviam dito, das humilhações sofridas, a ideia do espelho ocorria-lhe muito. Sentia uma necessidade de se rever, de contemplar a própria imagem, de julgar até que ponto podia interessar um homem. A imagem que o espelho lhe transmitiu não representava naquele momento nenhum encanto especial. Que esperança! Que cara de sono, meu Deus! Mais interessante do que sua pessoa era a camisola do dia, presente de sua madrasta. Desatada, transparente, até demais. Eu sonhei? Pensou Leninha de repente, mas não se lembrava do sonho. Agora começo a me lembrar. Concentrou-se, fez um esforço de memória. Era alguém que ia entrando aqui, um vulto se aproximava de mim, rindo. E não conseguiu recordar mais nada. Que graça! Lavou o rosto, escovou os dentes no lavatório e sentia um prazer, uma felicidade física, molhando-se no rosto, no pescoço, sentindo a pele fresca e limpa. Preciso me pintar, usar rouge, pó de arroz, enfim, coisas que eu nunca usei. Rouge e batom havia na mala. Diante do pequeno espelho do lavatório, fazia uma pintura cuidadosa e teve então uma certa surpresa. Estava mais bonita, pelo menos com outro ar. Os dentes mais brancos, com certeza pela cor mais viva dos lábios. Procurou outra vez julgar a própria boca, ver se ela podia ou não sugerir a ideia do beijo. Eu saberia beijar? Se um homem me beijasse, perceberia a minha inexperiência? Meus braços ainda estão muito finos, disse baixinho, já completamente pronta. Escolhera o seu melhor vestido, um estampado que a modelava bastante, e ficou no meio do quarto sem saber se saía, com medo de enfrentar a sogra, Lídia, o marido, Maurício. Ao pensar em Maurício, sentiu um estremecimento, de enfrentar enfim um ambiente de Santa Maria, tão hostil, tão cheio de ameaças. Onde é que eu vou tomar café? Lentamente abriu a porta e saiu, mas quase entrou de novo. É que vira no corredor a figura de Maurício. Meu Deus, mas que coisa! Por que tinha que ser ele a primeira pessoa? Logo ele? Ele já ia em direção da escada, mas ouvira o barulho quando ela abriu a porta. Virara-se para ver e aproximava-se agora,
sem sorrir muito sério, envolvendo-a num olhar que lhe deu uma sensação de contato físico. Bom dia. Cumprimentou. Ela respondeu com esforço, sentindo que o coração saltava numa emoção doida. O seu bom dia foi quase imperceptível, quase um movimento dos lábios sem som. Ele vai descer comigo. Era o que pensava, com um certo terror. E como era bonito, meu Deus! A sombra azulada da barba tornava-o ainda mais pálido. Teria um rosto de santo se não fosse os olhos acariciantes, de uma luz muito intensa. Leninha pensou em Dona Consuelo, na advertência que fizera a sogra. Sim, uma mulher precisava ser muito séria, muito firme para resistir a um homem daqueles. Quando eles chegaram na sala, Dona Consuelo nem olhou, mas suas feições endureceram. Tornou-se extremamente pálida. Não gostou, percebeu Leninha imediatamente. Sentaram-se na mesa, Leninha sem jeito, Maurício tão natural quanto possível, e Dona Consuelo evidentemente hostil. A moça olhou para o velho relógio, 10h30. Todo mundo tinha acordado tarde. Teve um choque, quando Maurício quebrou o silêncio. Eu vou mostrar a você a fazenda. Você vai ver, é muito grande, tem bonitos passeios. Leninha não respondeu, baixou a cabeça, respirou fundo, e o coração batia como um louco. Todo o sangue subira-lhe às faces. Sentiu o olhar de Dona Consuelo e pensou até em se levantar. Experimentou um certo alívio quando Lídia chegou e sentou-se ao seu lado. Houve um momento de silêncio muito grande e pesado. Lídia virou-se para ela e disse rapidamente, aproveitando um momento em que a tia se levantou para dar uma ordem. Eu preciso falar com você. Não saia com Maurício. Maurício levantou-se. Eu estou na varanda, Leninha. Quando você acabar, vamos passear por aí. Está bem. Respondeu, mas tão baixo que quase não se ouviu. As duas, Lídia e Leninha, ficaram vendo as costas do rapaz. Lídia estava ofegante, parecia desesperada. Não vá. Sua voz era imperativa, mas tornou-se a seguir suplicante. Não vá, pelo amor de Deus. Pode suceder uma tragédia. E como Leninha olhasse com espanto, repetiu. Uma tragédia, está ouvindo? Depois eu lhe conto, vamos subir para o meu quarto. Não quero que Dona Consuelo desconfie de nada. Vou então dizer a ele que não vou. Não, isso não. Ele lhe convence no instante. Quando ele quer, nenhum de nós consegue resistir. Quando entraram no quarto e Lídia fechou a porta, puderam conversar livremente, mas ainda assim falavam em segredo, como se alguém, uma pessoa invisível, pudesse estar ali ouvindo. Lídia tinha uma certa agressividade. Você não pode sair com ele. Leninha também achava que não devia sair, que era perigoso, mas o tom da outra, a quase intimação, irritou-a profundamente, e tanto que não pôde se conter. Não posso, por que hora essa? Eu não quero, ouviu? Não quero. E quem é você para me dar ordens? Lídia ficou desconcertada. Olharam-se em silêncio, lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Lídia. Tornou-se subitamente humilde. Leninha sentiu que a qualquer momento ela chorava. Desculpe, mas é que você não sabe. Esse homem é o próprio demônio. Quem? Maurício. Acha que nenhuma mulher pode resisti-lo? Não se mete com ele, Leninha. Fuja, fuja de Maurício. Quando ele quer. E Lídia abaixou a voz. Ninguém resiste, nem você, nem ninguém. Isso é o que você pensa, a Leninha começara a se irritar de novo. Acha que eu sou o quê? Que qualquer um que apareça? Lídia interrompeu com amargura. Mas ele não é qualquer um. Não seja louca, Leninha. Ele está evidentemente dando em cima de você. Que expressão ordinária, pensou Leninha. Dando em cima de você? Lídia continuava. Mas está dando em cima de você. Não por você mesma, porque você seja bonita ou feia, mas porque você é a esposa de Paulo e ele quer ferir o irmão, humilhá-lo. Você sabe como eles se odeiam. Mas se ele pensa isso de mim, se pensa que é só chegar comigo, está muito enganado. Eu não sou o que ele pensa. É sim, Leninha.
Ou será? A voz de Lídia era quase doce, persuasiva. Diante de um homem assim, nós não somos nada, Leninha. Baixou mais a voz. Leninha teve que fazer um esforço para ouvir. Ele não pede licença para nada. Quando quiser beijar, minha filha, quem é que pode impedir? Pega a força, beija mesmo. Que o beijo dele, Leninha. Apesar de tudo, Leninha ouvia fascinada com uma emoção que a fazia sofrer. Novamente a tristeza ou talvez um sentimento de nostalgia dominava Lídia. O beijo dele é uma coisa que uma mulher não esquece nunca, nem que viva 100 anos. A carícia dele é uma marca que fica na alma da gente. Lídia, disse Leninha muito baixinho. As duas se olharam como cúmplices de um segredo muito grande. Leninha continuou. Lídia, você já foi beijada por ele, não foi? A outra abriu muito os olhos. Ia negar violentamente, mas parou. Virou o rosto, fechou os olhos. Leninha foi cruel, fez-se má, sardônica. Teve uma súbita vontade de fazê-la sofrer, de envergonhá-la. Foi sim. Eu logo vi. Você falou como se já estivesse experimentado. Lídia ergueu-se. Toda a doçura que a invocação do beijo parecia ter despertado no seu ser desapareceu. Foi violenta, confessou apaixonadamente. Experimentei. Sim. E ninguém tem nada com isso. Não me arrependo. O beijo que ele me deu é uma das poucas coisas boas que tenho da vida. Agora uma coisa. Que é? Desafiou Leninha. Se ele quisesse beijar você, se pegasse você nos braços, você quer me dizer, quer dizer a mim, que resistiria, quer? Quero. Coitada. Coitada? Por quê? Olhe, Lídia, você fique sabendo, mesmo que eu estivesse numa ilha deserta, não houvesse nenhum outro homem lá, ele fosse o único, mesmo assim, ele não me tocaria. Você se esquece que eu sou casada, e só pensar que eu poderia ceder é um insulto. Insulto? O quê? Insulto coisa nenhuma. Ele nunca me tocará, Lídia. Quero que Deus me segue, se ele tocar em mim algum dia. Leninha quis sair, mas a outra assustou-se, teve uma atitude inesperada. Caiu de joelhos, abraçou-se às pernas de Leninha. Era tão esquisito ver aquela mulher de uma beleza imponente e quase máscula rebaixar-se assim chorando. Leninha. Lídia parecia ter enlouquecido. Leninha. Ele é meu. Ele me beijou muitas vezes. Muitas vezes. Disse que se casaria comigo. Deixa ele para mim, Leninha. É a única coisa que eu tenho na vida. Leninha, atônita, não sabia o que fazer. Experimentava um certo asco daquela humildade de Lídia, daquele pranto. Lídia ergueu-se, sua voz tornou-se mais grossa e máscula. Leninha, no dia em que eu perder as esperanças, nesse dia eu me mato, Leninha. Você vai ver. Quando Leninha e Lídia subiram, Dona Consuelo foi depressa falar com Maurício. Ele virou-se, pensando que fosse Leninha, e teve uma sensação desagradável quando viu Dona Consuelo. Lá vem coisa. Pensou, com impaciência batendo com o pé. Maurício, eu quero falar com você. Eu estou esperando Leninha, mamãe. Ela vem já. Leninha subiu com Lídia, Maurício. Não vem. E precisamos conversar. Isso não está direito. Não está direito o quê, mamãe? O que é que não está direito? Isso que você está fazendo, meu filho. Maurício, você tem que deixar Leninha em paz. Ora, mamãe, será possível? Mas Dona Consuelo não parou mais. As coisas acumuladas, as queixas do filho, os seus receios, tudo saiu nas palavras. Se fosse ainda uma mulher bonita, eu compreendia. Mas essa magricela... não, Maurício, tenha paciência. Você não pode causar uma desgraça por causa de uma mulher dessas. Mamãe, quem deve achar se ela é magricela ou não, se vale ou não vale a pena, sou eu. Ou é a senhora? Quer dizer então que você está resolvido?
Mas resolvido a quê? A conquistar Nininha, tirar ela de Paulo. Eu disse isso, meu Deus. Não seja ingênuo. Dona Consuelo estava se irritando cada vez mais. Você pensa que eu sou cega, que eu não enxergo? Além disso, mamãe, não sou só eu, ora essa. Eu posso querer e ela não. Ela não o quê? Você acha muito bem que, se você quiser, ela não quererá também, infelizmente. Dona Consuelo baixou a voz. Você nasceu com essa beleza. Afinal, mamãe,